Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia tão especial, por essa manhã tão gostosa na tua presença. Eu quero pedir que o Senhor venha abençoar grandemente esta igreja com o ensino da tua palavra. Dai-nos entendimento e que a tua palavra seja gravada em nossos corações, para a glória do teu nome. Amém. Os irmãos podem se assentar. Para quem está aqui pela primeira vez, essa é a nossa aula número 21, exposição do livro do Apocalipse. 21 aulas, estamos no capítulo 4. Fizemos uma introdução bem extensa, né? Obviamente que não fizemos toda a exegese de termos originais, mas deu para fazermos uma exegese comparativa com outros textos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, e alguns detalhes importantes para a nossa interpretação. Como temos visitantes, eu quero deixar claro que os métodos de interpretação escatológico não constituem uma divisão entre o povo de Deus, ok? Principalmente na tradição reformada, nós temos corrente amilenista, pré-milenista clássica, pré-milenista pré-tribulacionista e até pós-milenistas. Recentemente, para falar a verdade, sexta-feira eu li um artigo no site da Fiel, que falava justamente sobre isso, apontando as várias correntes de uma forma bem equilibrada e sem puxar sardinha para nenhum lado. E no final, o autor do artigo dizia que o importante é que todos nós estamos felizes porque temos a certeza que Jesus Cristo virá. Certamente Ele voltará e nós estaremos para sempre com Ele. Os irmãos creem nisso, amém? Amém. Eu apresentei aqui também, rapidamente, o que cada um crê, e nós estamos, obviamente, aqui, no meu caso, eu estou utilizando um método de abordagem baseado no pré-milenismo, e isso implica numa interpretação histórico-gramatical que segue, na grande maioria do livro, uma interpretação futurista e progressão dentro do livro. É isso que eu estou seguindo aqui. Essa é a nossa aula 21. Começaremos a falar sobre os capítulos 4 e 5, os dois capítulos, mas devido ao café da manhã, nós vamos apenas abordar o capítulo 4. O capítulo 4 do livro faz parte, ou ele está dentro da terceira parte da divisão do livro. Nós vimos aqui que a chave da interpretação do livro está em Apocalipse 1,19, que fala: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então, as coisas que viste ali no capítulo 1, que se refere à visão de João do Cristo ressurreto na ilha de Patmos. Capítulos 2 e 3 são as cartas que se dirigem às igrejas. Então, o período na igreja na terra. Então, nós vemos aí capítulo 2 e 3, que o Espírito fala às igrejas. Vimos também que temos enfatizado bem a aplicação prática dessas cartas para a nossa vida. Mas também apresentei aqui uma perspectiva de evolução cronológica que alguns também veem nessas cartas. E nós não poderíamos deixar de passar isso também para os irmãos. Quando chegamos aí no capítulo 4, há a virada de chave, porque estamos na terceira parte agora do livro, que diz as coisas que depois destas hão de acontecer. E nós vamos ver que existem dentro do texto expressões
que nos levam a essa nova fase do livro, vamos dizer, a terceira divisão grande deste capítulo 4, 1 até o 22, 5, que é tudo relacionado ao futuro, na perspectiva futurística do livro. Então, para nós, ou melhor, para eu mesmo aqui, né, o capítulo 1 é o que o João viu, o capítulo 2 e 3 é referente à igreja, e do capítulo 4 em diante é o futuro. Por isso que essa escola se chama Escola de Interpretação Futurística, porque ela põe a maior parte do livro do Apocalipse com coisas que ainda hão de acontecer. Tá? Está do capítulo 4, 1 a 22, 5, sendo que dentro dessa faixa tem o epílogo do livro, que é o capítulo 22, 6 a 21, que são as considerações finais do livro que estão dentro dessa última parte, vamos assim dizer, grande do livro. Antes de prosseguirmos, eu quero iniciar a exposição de hoje, lembrando, tem muita coisa que a gente viu na introdução, tá? Muitos detalhes em relação a simbologias e tudo, mas eu quero aqui falar de algo importante que nós vimos na aula, especificamente na aula 10, que são algumas expressões originais que estão ali no livro do Apocalipse, que fazem uma ligação e dão uma noção de progressão da narrativa. Sempre as expressões vão ser encontradas. São duas expressões, que é uma traduzida por depois destas coisas, que está aquela expressão grega ali, que é o kai eidon, né, que evi, e depois destas coisas, meta tauta, que duas expressões que dão continuidade. Então, ao meu ver, são fortes indícios textuais e exegéticos que o livro ele não está girando em torno do nada, ele está progredindo na revelação, por causa dessas expressões. E depois disso, outras expressões que você vê muito no livro, e logo depois, imediatamente, então eu vi, são expressões que nos remetem sempre à frente. Então, nós não vemos expressões que deem indícios de uma forma circular no livro. Por exemplo, a expressão meta, aí são 5 vezes no livro, ou seja, depois dessas coisas. Ela é vista em 1:19, 9:12, 15:5, 19:1 e 23. E a expressão, e aí, ou e eu vi, que dá uma noção também que algo depois, imediatamente depois está acontecendo, ela é vista 23 vezes dentro do livro. Que é uma noção básica de exegese, de interpretação, a gente, no mínimo, deve prestar atenção quando algo está sendo repetido muitas vezes dentro de um texto ou dentro de um livro. E não ao acaso que essa expressão ela é repetida 23 vezes no livro, somando com 5 da outra expressão e outras também que estão espalhadas aí dentro desse livro. Só para você ter uma ideia, exemplos de ordem sequencial cronológica no Apocalipse, no próprio texto, inclusive no original, você vê em Apocalipse 1:19, que diz, hão de acontecer depois dessas. Apocalipse 4:1, depois destas coisas, olhei. Apocalipse 4:1 de novo, o que deve acontecer depois dessas coisas. Apocalipse 7:1, depois disto. Apocalipse 7:9, depois destas coisas vi. 9:12, eis que depois destas coisas vem. Apocalipse 11:11, mas depois dos 3 dias e meio. Apocalipse 15:5, depois destas coisas. Apocalipse 18:1, depois dessas coisas, e assim por diante. Temos outras expressões também que dão essa noção. Por exemplo, Apocalipse 1:19, e as que hão de acontecer depois. Capítulo 4:1, nós vemos também, depois destas coisas eu olhei e eis. Apocalipse 4:1, e te mostrarei. É uma noção de algo que vai ser mostrado na sequência. Apocalipse 7:9, depois dessas coisas vi eis. Apocalipse 11:11, eles se ergueram sobre os pés. Algo que está acontecendo, ele está vendo algo que está
ocorrendo mesmo. Em 15:5, depois dessas coisas, olhei e abriu-se, ou seja, é uma sequência de fatos. Em 18:1, depois dessas coisas, vi descer do céu, ou seja, há uma sequência. Há algo que está correndo em ordem progressiva aqui, que não está indo e voltando. Não teria nexo isso, ao meu ver. Apocalipse 23, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. Isso aqui dá uma noção de algo que ocorre em um determinado tempo. Algumas pistas contextuais, por exemplo, as 144 mil pessoas que são seladas para serem protegidas depois do sexto certo. Repare bem, 144 mil pessoas são seladas, tá? Protegidas antes do sexto selo ser aberto. Onde está escrito isso? Apocalipse 7, de 1 a 8, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, não danifique nada enquanto essas pessoas não forem seladas, para que elas sejam preservadas. E aí, lá no capítulo 7, versículo 3 e 4, né? No capítulo 9, versículo 4, você vê o seguinte: a quinta trombeta, ela traz uma praga demoníaca sobre a humanidade. Está escrito lá: tão somente aos homens que não têm o selo de Deus. Reparou a essa evidência contextual? No capítulo 7 diz: olha, não danifique a terra até que essas pessoas sejam seladas, para serem protegidas. Aí vai o capítulo 9 e diz: olha, então somente sejam atingidos os homens que não foram selados. Então você vê aqui que há, não sei se eu não consegui explicar, mas há uma ordem cronológica aqui. Não está voltando, não está repetindo, tá? Pessoas são seladas para serem protegidas. Depois, lá na frente, vem uma praga que diz: olha, atinja todos os homens, menos os que foram selados. Então, há uma progressão aí na narrativa, entendeu? Então, eu vejo nesses indícios, né, de originais, dessas pequenas partículas, e depois, que são beabás, né, que aprende logo quando faz análise, nós vemos que essas partículas, elas dão continuidade ao texto. E também essas evidências, que algumas coisas só podem acontecer depois que outras aconteceram. Nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 4, que o livro do juízo é dado na mão do Cordeiro. O livro que contém o juízo sobre a terra, a ira de Deus sendo derramada, vai ser dada nas mãos do Cordeiro. E só depois que esse livro é dado nas mãos dele, que ele começa a abrir os selos, é que nós vemos a ira sendo derramada. Então, há uma sequência que, ao meu ver, você pode ver interpretações diferentes, tudo bem, mas, ao meu ver, são indícios fortíssimos de progressão cronológica dentro do livro, né? Que não é incontestável isso. Você pode até dar uma outra interpretação, mas não tem como a gente não ver essas coisas. Bom, em Apocalipse 4 e 5, esses dois capítulos, nesse ponto, nós começamos a terceira parte do livro. Que partes são essas? Em Apocalipse 1, 19 diz: escreve, pois, as coisas que viste, primeira parte, as que são, segunda parte, e as que hão de acontecer depois destas, as que vão acontecer depois destas. Que trata-se, tá, dentro dessa perspectiva que estamos usando, ao período da grande tribulação, que é a 70ª semana de Daniel, no capítulo 9, versículos 23 a 27. Então, dentro dessa perspectiva, essa abordagem que eu estou utilizando, do capítulo 6 em diante, nós temos a grande tribulação. No capítulo 4 e 5, a igreja está no céu.
ok? Nessa perspectiva que estamos utilizando aqui nessa escola, aqui na nossa exposição. Então, a igreja, portanto, ela está no céu antes que o juízo seja derramado. Então, nesses capítulos 4 e 5, a igreja é vista no céu antes que o juízo seja derramado. Então, vamos lá ao capítulo 4, que é a visão do trono de Deus. A primeira coisa que é vista aí no capítulo 4. Ó. Começa logo assim o capítulo. Repare aí no versículo 1. Depois destas coisas. Que coisas? Ele acabou de falar com as igrejas. Ele se dirigiu às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Termina a 7ª carta. Termina a carta às igrejas. E aí, lembra da divisão do livro? As coisas que vistas, que são, e as que hão de acontecer depois destas. E aí, milagrosamente, coincidentemente, por uma razão evolutiva, nós temos aí depois destas coisas. E aí, o que acontece depois disso é o que nos chama a atenção. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, que era a voz do Senhor, que falou com ele lá em Patmos, no início da visão. A primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. A voz dá uma ordem a João: sobe para aqui. E João é transportado, e mais um indício de progressão cronológica, versículo 2. Imediatamente, num abrir e fechar de olhos, imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então, a primeira coisa que João vê quando ele é transportado ao céu é um trono. E alguém estava sentado nesse trono. E como era esse alguém, ele vai descrever, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Eu vou ler todo o capítulo, depois a gente vai parar nos detalhes, tá? Só algumas pinceladinhas que eu estou dando aqui, uns spoilers, né? Versículo 5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Eu acho que o som estava melhor. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu
tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Bom, marquei alguns indícios aqui, depois, de novo, depois dessas coisas, te mostrarei imediatamente, quando esses seres viventes derem, tudo aqui são indícios de algo que está acontecendo em movimento. Tá? O texto contém uma progressão de narrativa. Esse versículo e esses contextos, né, equivalem a 1 Tessalonicenses 4, 14 a 18 e 1 Coríntios 15, 50 e 58. Diz assim esses textos: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Há uma ordem na ressurreição. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. 1 Coríntios 15, 50 a 58. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Haverá uma ressurreição e haverá um arrebatamento. Alguns creem que este arrebatamento será junto com a vinda do Senhor. Outros creem que será no fim da tribulação. E outros creem que será no início da tribulação. Mas certo é que a igreja será arrebatada e estará com o Senhor. Amém? Amém? Não importa como você veja, irmão, mas que vai ter, vai. Bom, a igreja, onde ela está? Entre Apocalipse 4 e 19. É uma pergunta retórica. Onde a igreja está desde o capítulo 4 até Apocalipse 19? Se você procurar argumentos textuais e procurar os originais, é interessante que você vai ver várias menções à palavra igreja nos 3 primeiros capítulos do Apocalipse. Repentinamente, coincidentemente, eu creio que não, a partir do capítulo 4, a palavra igreja some do Apocalipse. E ela também não é mencionada mais na terra, a não ser nos capítulos 4 e 5, que nós cremos que ela está ali no céu. E no capítulo 19, ela volta a ser mencionada como noiva, como os remidos, que voltam com o Senhor. Quando é mencionada a segunda vinda no capítulo 19, a igreja
é vista novamente no capítulo 19. O que acontece que você pode ter outras interpretações, mas ao meu ver, o que acontece, o que será que acontece, que faz com que do capítulo 4 ao 19, a igreja não seja mencionada na terra. No capítulo 4 e 5, o Cordeiro assume a responsabilidade de derramar ira. Você vai ver isso no capítulo 4. Ele pega o livro e desata os selos. Ele não é o cavalo branco. Ele é aquele que executa a ira. No Apocalipse, você vai ver que ele abre o selo para que o cavalo branco ele venha. E não somente o cavalo branco, mas também o vermelho, o amarelo, o negro e todas as outras pragas. Então, quando o selo é aberto, começa 3 séries de juízos, que são os juízos dos selos, das trombetas e das taças, todos em número 7. Nós vimos que isso significa a plenitude, o totalizar, o concluir da obra, ou seja, do que for. O número 7, ele sempre tem uma conotação de plenitude, de totalidade. Nós aprendemos aqui na introdução. Eu sinto que alguns não tiveram em todas as aulas, porque ela foi muito rica em detalhes. E não dá para ficar repetindo agora. Tá? Mas nós vimos, por exemplo, que o número 7, ele é um número repetido várias vezes no Apocalipse, com a noção de totalidade. Nós vimos outros simbolismos também, outros que não dá para você tentar pegar chifre em cavalo, tá? Aí já vai partir para alegoria. Mas, comparando textos, texto com texto, e com contextos, e com originais, existem simbolismos que até mesmo o próprio livro, ele já diz o que é. Por exemplo, quando Jesus diz, o mistério das 7 estrelas, são os 7 anjos da igreja, e os 7 castiçais, são as 7 igrejas, ele mesmo fala o que é. Então, existem simbolismos que estão claros na Bíblia. E aqui nós vemos que o livro, ele é aberto pelo Cordeiro e segue-se as 3 séries de juízo, as trombetas e as taças, o selo, trombeta e taça. Nós temos o juízo contra a Babilônia, no capítulo 17 e 18, que nós vamos aprender aqui, que são 2 Babilônias ali que são vistas. A Babilônia, vamos assim dizer, comercial, e a Babilônia religiosa, que simbolizam 2 sistemas globais, de economia e de religião, que vão ruir nesse período, que são juízos contra a Babilônia, nos capítulos 17 e 18. Vemos a segunda vinda, no capítulo 19, 11 a 21. E o livro encerra com o reino milenar, o juízo final e o estado eterno, nos capítulos 20 a 22. E esse texto que nós vamos ver, ele faz parte de uma porção maior, que fala das coisas que acontecerão durante o período da grande tribulação, até a segunda vinda. Então, como vimos, a igreja não é mencionada. A palavra igreja, ou o plural dela, ocorre 19 vezes, somente nos 3 primeiros capítulos. A palavra eclesia, ou o plural dela, é visto 19 vezes nos 3 primeiros capítulos. É uma repetição considerável. E mais considerável ainda, igualmente considerável, é que de repente, uma coisa que é tão repetida, ela some. Ela não é mais falada. Então você não encontra mais nem menção, tipo noiva, né? Os remidos, não tem menção da igreja, como igreja, você não vê. Ela só volta a ser mencionada nas bodas do Cordeiro, que está no capítulo 19, 7 a 9. E também
quando ela volta com o Senhor, no capítulo 19, 11 a 16. Alguns detalhes que nós vamos ver ao longo da exposição ainda, é que nas bodas do Cordeiro, a noiva já está ataviada. Ela já foi enfeitada. E diz o texto que foi-lhe dado vestir-se de vestes brancas. E ela é adornada. Ou seja, graciosamente ela é enfeitada. Ela é recompensada. E quando você vê as bodas e você vê a vinda da igreja, é difícil você não enxergar que a igreja ali já está recompensada. E um detalhe também é que ela vem com o Cordeiro no capítulo 19 e 11. Quando você chegar no capítulo 19, você vê que há uma multidão que vem também com o Senhor. E não se trata de anjos. Nós vamos depois ver e fazer a exegese desse texto lá na frente. Repare ainda que a esposa já está recompensada, nós falamos. Portanto, o tribunal de Cristo, ele já aconteceu antes de Cristo retornar à terra. Existem correntes de interpretação que põem o juízo tudo igual, todo mundo sendo julgado igual. Ao meu ver, como pré-milenista, eu entendo que o bema, que é o tribunal de Cristo, é uma coisa, o juízo do trono branco é outra. No bema, a igreja é recompensada pelas suas obras. O texto de Hebreus diz que Deus não é injusto para esquecer do nosso trabalho. Deus não é injusto. Nós deixamos muitas vezes de lado a teologia dos galardões. E isso é um erro. Porque a gente exalta a glória de Deus, conforme nós vimos aqui no Salmo, em tudo, e realmente tudo vem do Senhor. É dele o querer e o efetuar. Assim como é dele, por meio dele, para ele, que são todas as coisas. Isso é óbvio, é indiscutível, que nós não merecemos nada. Porém, o que as pessoas esquecem é que mesmo sem merecermos, Deus graciosamente recompensa a igreja. Ele é aquele que diz: bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E em Lucas diz: aquele que foi fiel, receba mais 5 cidades, receba mais 10 cidades. Nós vemos a teologia, por exemplo, dos galardões no Evangelho de Mateus. O servo fiel, que é recompensado, aquele que multiplicou os 5 ganhou mais 5, o de 2 ganhou mais 2. E o servo negligente e inútil, que não utilizou os seus talentos, ele é lançado nas trevas e no ranger de dentes. Então nós vemos que há uma realidade de uma recompensa para a igreja. Deus é fiel para nos recompensar. Onde acontece essa recompensa, cada um pode dizer de uma forma, mas ao meu ver, é nítido que o bema, o tribunal de Cristo, nós não estaremos no tribunal para sermos expostos à ira de Deus, pois a ira de Deus foi derramada em Cristo no nosso lugar. Ele assumiu os nossos pecados. Portanto, quando a igreja comparece ao bema de Cristo, é para que o Senhor nos censure pelos erros com as nossas obras ou nos recompense pelaquilo que fizemos. Então nós temos esses indícios aí no texto, quando a igreja não é mencionada. Outra coisa interessante, que talvez muitas pessoas passem despercebidas quando leem, é que a expressão quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, não é vista mais. Pelo contrário, em Apocalipse 13, 9, o texto diz: se alguém tem ouvidos, ouça, e pronto. É interessante esse contraponto, né? Até as coisas que são as referentes à igreja, o Espírito fala às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Apocalipse 13, 9, as igrejas não é mencionada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Vimos aí o foco de Cristo ao derramar a ira, conforme João 5, 26, 27, porque assim como o Pai
tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Cristo tem autoridade para julgar. Ele levou sobre si os nossos pecados. E Ele é Senhor sobre todas as coisas. A presença dos 24 anciãos no céu, em Apocalipse 4 e 5, também é um forte indício. Por quê? Porque os 24 anciões, que são 12 vezes 2, não foram colocados ali esse número à toa. 12 é o número das tribos de Israel. E 12 é o número dos apóstolos do Cordeiro. As tribos de Israel que representam todo Israel. As 12 tribos. E os 12 apóstolos que representam toda a igreja. Porém, aqui você não vê 12 e 12, você vê 24. Por quê? Israel e a igreja é um só povo. Então você vê os 24 anciãos juntos. Por quê? Tanto Israel quanto a igreja só está no céu se for lavado pelo sangue de Jesus. Não há salvação étnica, não há salvação fora do sangue derramado. Então você vê ali que os 24 anciãos estão ali representando o quê? Todo o povo de Deus em todas as eras. Tanto Israel, os judeus de nascença que se convertem, como os gentios, todos estão ali, em um só povo, os 24 anciãos. É interessante, mas aonde eles estão? No céu, no capítulo 4 e no capítulo 5. E sobre a teologia do galardão, é interessante que eles são vistos com coroas na cabeça. E eles estão assentados em tronos. Por quê? Porque eles reinam com Cristo, eles reinarão com Cristo. Mas o interessante é que quando eles veem o Cordeiro, eles pegam as coroas e fazem o quê? E põem no chão. Como se eles dissessem: Deus é bom demais, nós não merecemos isso. E eles colocam as coroas no chão e se ajoelham e dizem o quê? Digno é, Senhor, digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, a majestade e o poder, porque com o teu sangue nos compraste. É isso que eles dizem. Então, se por um lado eles recebem a recompensa, por outro eles reconhecem eternamente que não são dignos de nada. E é uma cena incrível essa. Você vê todos os salvos, em todos os tempos, dizendo: só tu és digno. Então você vê, agora o que é interessante é que eles estão no céu. Outra coisa interessante é que os que habitam no céu são contrastados com os que habitam na terra. Em Apocalipse 3:6, tem os que habitam no céu. Em Apocalipse 12:12, 13:8, 14, tem os que habitam na terra. Então há uma diferença. E depois que se dirige às igrejas, a narrativa inicia um outro período. Repare que emenda assim, 3:22. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o capítulo 4:1, depois dessas coisas. Você vê que há uma mudança. O que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois dessas coisas, o que vai acontecer? Que coisas são essas? Outra coisa digna de nota, olha, dá para fazer só uma introdução, né? Para Tiatira, o que Deus diz? Está lá em vermelho. Eis que prosto de cama, bem como em grande tribulação. Para a igreja de Tiatira, ela será colocada em tribulação, em grande tribulação. Para a igreja de Filadélfia, ele já diz o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança também, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Não é só sobre Filadélfia ou a Ásia. E para experimentar os que habitam na terra. Repare bem o contraste. Para Tiatira, vou te colocar em tribulação. Para Filadélfia, te pouparei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro para provar os que habitam sobre a terra. E para Laodiceia, ele diz:
que o vencedor sentar-se-á comigo no meu trono, reinará com Cristo. Então você vê que quando você chega nas últimas igrejas, as promessas e advertências, elas estão voltadas sempre para o fim. E de repente, acaba e começa depois dessas coisas. Então, o versículo 1, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Você pode ver como uma figura do arrebatamento, mas você pode apenas ver como o arrebatamento só de João ali. Mas está colocado pontualmente aqui nesse trecho aqui. Então, acaba-se uma parte, depois dessas coisas, João sobe. Versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então, essa é a primeira coisa que João vê, um trono. Trono significa o quê? Governo, soberania e autoridade. Quem está sentado no trono governa, é soberano e tem autoridade. O versículo 3. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto à esmeralda. João não vê a forma, mas vê a sua glória. E o interessante é que tem um arco-íris. E quando nós falamos de um arco, o arco da aliança, né, que é traduzido por arco-íris, aí é uma tradução não muito boa. Se você pegar as traduções antigas, é um arco apenas, o arco da aliança. Nós lembramos do que quando vemos esse arco? Até hoje, o que você lembra quando vê o arco-íris no céu? O dilúvio. Não lembra do dilúvio? E lembra do quê? Da aliança de Deus com Noé, que é uma aliança também irrevogável. E que aliança foi essa? Que não destruiria o mundo, mas com as águas do dilúvio. Por que será que João está vendo aquele arco-íris? Repare que o capítulo 4 e o 5 é um preparo para as coisas que vão acontecer, para as coisas que vão ser reveladas, para aquele período, derramar da ira. Então, de início, Deus está lembrando a João, através daquele arco, que há uma aliança entre ele e o seu povo, e que ele, apesar de derramar toda a ira que será derramada, Deus não destruirá o homem que ele criou. Deus sempre deixa um remanescente. Ele deixou Noé, deixou a família dele, e haverá remanescentes. Haverão remanescentes. Deus não vai destruir o homem que ele criou. Então você vê aquele trono, há um arco-íris, há o arco da aliança, que nos remete a Gênesis 9, 9 a 17. O versículo 4 diz o seguinte: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Isso aí eu já expliquei para vocês, que são representando todo o povo de Deus, a igreja em todas as eras, a igreja do Senhor. Israel e gentios unidos em um povo ali no céu, adorando a Deus. Do trono, versículo 5, saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Lembra do tabernáculo, que tinha os candelabros? E o templo de Salomão, que tinha os 7 castiçais de ouro? Eles simbolizavam a presença do Espírito Santo. Então nós estamos vendo nesse trono, há alguém assentado. No capítulo 5 nós vamos ver que tem alguém também ali, que está ali, junto ao trono, no meio do trono. E também há o Espírito de Deus, que aqui é simbolizado com as tochas. E os relâmpagos, vozes e trovões simbolizam o quê? O juízo que será derramado. Desse trono de misericórdia, desse trono de amor, desse trono e desse governo exercido pelo Deus único, trino, eterno, imutável,
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, também sai relâmpagos, vozes e trovões, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça, e Ele fará justiça. Aqui, o trovão, o relâmpago, quando você olha os textos veterotestamentários, você vê que sempre simboliza a ira, o juízo. Então, desse mesmo trono que garante a misericórdia, que mostra a aliança, também sai juízo. Sai o julgamento também. Deus é aquele que não passa, nem passará a mão do pecado. Ele não deixa o pecado impune, nem o meu pecado ficou impune, porque Deus puniu o meu pecado em Jesus Cristo, o Filho dele. Mas ai da terra e daqueles que não creem. Podemos ver também a presença do Espírito. O número 7 representa a plenitude, a perfeição. Versículo 6, há diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Então há um mar de vidro. Vamos lembrar do tabernáculo novamente. Quando os sacerdotes entravam para exercer o serviço deles, para chegar diante de Deus, eles estavam contaminados. Então eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que se lavar. Havia um mar de bronze ali, construído por Salomão, sustentados, né, por 12 touros, 12 touros. Eles ficavam ali segurando o mar de bronze, cheio de água, onde os sacerdotes se lavavam. Eles se lavavam ali para poder entrar na presença de Deus. Era a purificação paliativa, vamos assim dizer. E o bronze, de onde foi tirado aquele bronze para fazer o mar de bronze? De onde será que veio tanto bronze? Foram as mulheres que doaram, os espelhos das mulheres, os espelhos de bronze. A maior parte era feito dos espelhos. E aí confeccionava. Por quê? Qual era o objetivo? Que eles se olhavam ali. E eles viam a sua imundície. E eles se lavavam para entrar na presença de Deus. Só que aqui, repare que o tabernáculo é uma réplica do céu. Não literalmente, mas ele aponta para verdades do céu. Aqui João não vê um mar de bronze, porque o mar sempre dá noção de separação. Uma das figuras do mar na Bíblia é separação. Por isso que lá no final do Apocalipse vai dizer, o mar não existe mais. Não há mais separação. Imagina a época em que não tinha avião, celular, quando alguém pegava aquele barco para fazer uma viagem que não sabia se ia voltar ou não, enfrentando o oceano, embarcações precárias. Imagina a cena da pessoa se despedindo, dando tchau para alguém, indo embora na imensidão do mar. O mar era a separação, mostrava a separação deles no pecado, eles tinham que se lavar, era um paliativo, mas agora não há o mar se transformou em um mar de cristal, onde os salvos podiam pisar nele, pois as suas vestes agora eram brancas, eles foram purificados por Cristo, não havia separação. Não havia mais uma bacia para eles se limparem. Conforme Jesus disse a Pedro, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O mar agora é de cristal. E eles, ao redor do trono, haviam 24 seres viventes. Um com cara de homem, outro com cara de leão, outro com cara de boi, outro com cara de águia, e eles ficavam dia e noite dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esses 4 seres viventes são os mesmos que são vistos em Ezequiel capítulo 1, versículo 5 a 13, Ezequiel 10, 14, Ezequiel 10, 15, 20 e Isaías 6, 13.
eles estão ligados à glória de Deus, eles refletem agora, eles apontam para a glória de Deus, melhor falando. O que esses seres estão fazendo ali? Seres de brilho intenso, que são chamados de serafins em Isaías, que significa no original um brilho intenso, seres poderosíssimos, seres angelicais, que estão ao redor do trono de Deus, mas Isaías diz que com 2 asas eles voavam, com 2 eles cobriam o rosto, e com 2 eles cobriam o corpo, porque até mesmo esses seres, eles eram ofuscados pelo brilho daquele que estava no trono, e eles diziam: santo, santo, santo. Repare que sempre a doxologia é trina. É como se eles dissessem: santo és tu, Deus Pai, santo és tu, Deus Filho, santo és tu, Deus Espírito, santo, santo, santo. Que é, que era e que há de vir. É a mesma descrição de Isaías. Eles apontam para esse Deus glorioso que está no trono. A sua glória enche toda a terra. Sua glória enche toda a terra. Versículos 7 e 8, já estamos terminando. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Tu és o Criador. Tu faz tudo segundo a tua vontade. Vemos 2 cânticos aí, né? O dos seres viventes e dos 24 anciãos. Os seres viventes, eles dizem: santo, santo, santo. E os 24 anciãos dizem: tu és digno, porque tu criastes todas as coisas. Você vai ver no capítulo 5 o cântico endereçado ao Cordeiro. Repare que os anciãos, eles lançam as suas coroas. É como se dissessem: não somos dignos de nada disso. Como podemos concluir essa aula? Na verdade, é uma introdução para o capítulo 5. A cereja do bolo é o capítulo 5, para a gente poder continuar seguindo com o Apocalipse. Por quê? Depois, o João, ele vê alguém que está ali também, no meio do trono. E ninguém era digno de abrir o livro que estava na mão direita do Senhor. E alguém diz a João: não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que foi morto e com seu sangue nos comprou. Ele é digno de abrir o livro e desatar o selo, ou seja, ele é digno de exercer e executar o juízo. E aí, toda a cena se volta ao Cordeiro, quando ele vai pegar o selo, e aí ele começa a abrir, no capítulo 6. E quando ele abre o primeiro selo, uma voz diz: vem, aí vem o cavalo branco. Aí depois vem o segundo, e aí vem o terceiro, e aí vem o quarto, e começa o juízo. Aí uma pausa, vamos marcar aqueles que serão preservados, para que não seja eliminado. Aí são marcados 144 mil, aí segue de novo os juízos. E você vai vendo que do 7º selo vem 7 trombetas, da 7ª trombeta vem 7 taças. E você vai perceber de novo que os juízos não são iguais. Em um juízo é 1/3, em outro juízo é a totalidade. É 1/3 do mar, no outro é todo o mar. É 1/3 da terra, no outro é toda a terra.
Então você vai ver que não é uma repetição. Há uma diferença nesse juízo até chegar num ápice, num ponto máximo, onde Cristo vem, intervém. Ele vem. E quando ele vem com a igreja. Pelo texto de Apocalipse 9. E como aplicamos para a nossa vida? Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Filipenses 2:13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o efetuar, segundo a sua vontade, sua boa vontade. Portanto, irmãos, tudo que fizermos, devemos dar sempre glória a Deus. Sabendo que apesar de Deus ser gracioso e nos recompensar, como tem recompensado essa igreja ao longo de 25 anos, nós não somos dignos. Ao invés de estar aqui celebrando e dizendo, olha tudo que a gente fez, que legal, olha quanta coisa. Não. Como os anciãos, nós devíamos nos prostrar e dizer, Senhor, Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Eu encerro com uma frase que eu li do Dr. Martin Lloyd Jones, no seu livro Estudos sobre o Sermão do Monte, no capítulo que ele fala sobre oração. Ele diz, não há um retrato mais perfeito da dependência de Deus do que um homem de joelho dobrado orando. Não há um retrato mais fiel da dependência de alguém do seu Senhor do que um homem com seus joelhos dobrados, clamando a Deus, adorando, pedindo, implorando. Isso mostra a nossa dependência desse Deus maravilhoso, amém? Vamos nos colocar de pé. Hoje avançamos um pouquinho mais, né? Por causa do nosso café da manhã. 18 horas estaremos aqui. Hoje é dia de Santa Ceia, tá? Hoje teremos nosso culto normal de ceia, apenas uma ação de graça. No final teremos um bolo para celebrarmos aqui os 25 anos da nossa igreja. E a partir da outra semana, nós vamos receber vários irmãos aqui na igreja junto conosco, amém?